Bíblia comigo no livro de Levítico, e eu estou feliz de encontrar o meu amigo Johnny, encontrar o meu amigo, esse homem que tem um dom todo especial nesse teclado. Toda vez que eu venho aqui eu não posso deixar de cantar, porque, meu irmão, você tocando, eu estou feliz de tê-los aqui. E hoje eu quero pregar sobre amizade, talvez não de um modo convencional ou de um modo que você conheça, mas nós iremos hoje entender um pouco desse assunto. E eu preciso que você abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 11, que é um capítulo extremamente polêmico, vamos assim dizer. Um capítulo que diverge tantas e tantas opiniões, mas que há uma revelação de Deus aqui, uma aplicação espiritual aqui, que pode te ajudar. E eu tenho certeza que parte dos seus amigos não vieram aqui. Talvez você convidou um, dois, mas todos não estão aqui. Mas eu quero falar exatamente com você. Amém? Amém? O capítulo 11 do livro de Levítico, nós iremos ler o verso 1 e o verso 2 e assim nós concluímos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Vamos lá. Falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. 2 pontos, o texto mesmo explica, mas eu vou utilizar isso como mensagem, tá bom? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Ter uma amizade, amigos, é valioso. A Bíblia reconhece o valor de uma amizade. O livro de Provérbios, que mais do que poético é filosófico, fala muito sobre amizade e o valor que ela carrega. O homem sem amizade, ele até pode ficar tenebroso, escurecido. Amigos nos servem bem. Amigos nos abençoam, nos acalentam. Jesus entendia o valor da amizade. Até ele tinha amigos. Dos 70 discípulos que ele tinha e dos 12 apóstolos com quem decidiu compartilhar sua vida, ele escolheu dos 12, 3 amigos e um que era mais chegado que os outros 2. Jesus entendia o valor da amizade. O amigo a quem Jesus mais amava era João, aquele que tinha o prazer e o privilégio de pôr a sua cabeça sobre os ombros de Cristo Jesus. O valor da amizade é imensurável, incalculável. A amizade tem valor e não preço. Quem tem um amigo com certeza achou uma boa coisa. Amigos são como irmãos, só que a Bíblia tem um manual e nós aceitamos a Bíblia Sagrada como um livro de manual, de regra e fé. A Bíblia é o manual da vida e nos ensina a olhar para a vida e dar também a ela o direito de julgar, analisar nossas decisões. E não é diferente quanto à amizade. A Bíblia nos dá filtros de como ter amigos, de com quem devemos compartilhar o nosso coração. O nosso coração é valioso e, segundo o que Salomão escreveu, é importante o coração porque dele procede as saídas da vida. O coração é como um jardim fechado e a ele nós não confiamos a qualquer pessoa. Por isso que a Bíblia tem sim um filtro, uma análise espiritual de com quem nós podemos dividir o nosso coração
confiando a nossa amizade. Antes que eu comece a pregar, eu convido você a olhar para esta pessoa do teu lado e diga para ela: ter amigos é uma grande responsabilidade. Vamos lá, o livro de Levítico, que é o livro que nós lemos, é o livro principal de todo o Pentateuco, de toda a Torá. A Torá é constituída por 5 livros. Os judeus reconhecem e acham os 5 livros muito importantes. Para quem estiver anotando, vai ser bom para você. Vamos lá. Os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio. Todo esse compêndio de livros carregam leis, regras cerimoniais, civis. E dos 5, o mais importante é o livro de Levítico, porque aqui nesse livro está contido as leis cerimoniais, as leis civis, as leis de comportamento em que o povo deveria ter. E o capítulo 11 deste livro, de Levítico, é um capítulo que diverge muitas opiniões. Há inclusive algumas religiões cristãs, algumas instituições que interpretam o que está aqui de forma tão literal quanto um judeu. E eu não os critico. O que está aqui, está aqui. O livro de Levítico, no hebraico é Vaikra, significa Echamou. Os 5 livros carregam os seus significados com a primeira expressão de cada livro. A primeira palavra que aparece no primeiro capítulo de cada um dos 5 livros, este é o significado do livro. Por exemplo, o livro de Gênesis, no hebraico é Bereshit, que significa em princípio. E se você for no capítulo 1 de Gênesis, verso 1, está escrito: no princípio, ou em princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro do Êxodo significa, estes são os nomes, que vem do hebraico Shemot, significa estes são os nomes. Se você for no primeiro capítulo do livro do Êxodo, está escrito: e estes são os nomes. O livro de Levítico, a primeira palavra que aparece é e chamou o Senhor Deus. E este se tornou o nome do livro, a caracterização desse livro: e chamou Deus. A primeira aplicação que fazemos do significado do livro é que ele traz a responsabilidade que o povo, e principalmente os sacerdotes, teriam com as coisas de Deus. Quanto ao tabernáculo, quanto ao sacrifício, quanto ao altar ou quanto às leis, este livro trata-se da responsabilidade que um sacerdote precisa ter sobre as coisas de Deus e o povo de Deus quanto às leis que a eles foram dadas. Ou seja, neste livro, Deus está trazendo, ou as tratativas aqui contidas, é sobre a responsabilidade do povo em ser diferente das demais nações. Aqui nesse livro, nós não encontramos nenhuma cultura, até porque Israel, até os dias de hoje, não possui uma cultura como as demais nações possuem. Israel é uma nação que não tem cultura, eles têm uma revelação, e o capítulo 11 faz parte desta revelação que Israel recebeu de Deus. Deus falou sobre as vestimentas sacerdotais, Deus falou sobre as tratativas do casamento, com quem o povo deveria casar, e agora aqui no capítulo 11 Deus também fala sobre alimentação. Deus fala sobre alimento no capítulo 11. É o famoso capítulo que fala sobre o cardápio de Deus, aquilo que Deus realmente queria que o povo se alimentasse. E neste caso não está falando de nenhum fruto da terra. O texto está falando sobre carne. Quem aqui não gosta de carne? Alguém gosta de carne aqui? Levanta a mão. Ah, coisa boa, é bom demais. Quando for fazer churrasco, lembre-se do meu nome. Preste bem atenção. Aqui ele fala sobre carnes. Que tipos de carnes, quais tipos de animais poderiam ser ou poderiam servir de alimento para Israel. Deus estava dando a eles uma revelação, um cardápio, mas é claro que a aplicação literal no capítulo era Deus
prevenindo o seu povo de ter certas doenças. Alguns animais não têm boa alimentação, então o seu sistema digestivo não é saudável, portanto poderia causar mais problema do que benefício ao povo quando se alimenta. Deus estava preocupado e muito preocupado com o modo como o povo se alimenta para que se mantesse saudável. Olhe para alguém e diga: Deus se preocupa com a tua saúde. Que pena que você quase não está falando, né? Mas Deus se preocupa com a tua saúde. Por qual motivo? Deus se preocupava com a saúde desse povo para que eles tivessem muitos dias na terra e longos anos na terra para cumprir o seu propósito. Deus se preocupa se a tua saúde está em bom funcionamento, até porque o que adianta Deus lhe prometer tantas coisas a se viver na terra? O que adianta Deus lhe prometer que você vai viver coisas extraordinárias se você não cuida nem de você para ter a responsabilidade de lidar com aquilo que Deus está falando que você vai viver? Antes de propor, antes de dar promessas à sua vida, Ele precisa que você dê a si mesmo a condição de cumprir cada uma dessas promessas. A sua saúde precisa estar boa para cumprir todas as coisas que Deus tem com você. E é por isso que Ele disse a Israel que alguém já pegou a palavra aí. Ah, que benção. Então preste bem atenção. Deus estava preocupado com o modo como o povo se alimentava. Porém, é claro que aqui estamos falando da velha aliança, o velho pacto, estamos falando do Velho Testamento, e aqui as coisas de fato eram literais. Mas, na nova aliança, como é que faríamos uma aplicação coerente com o capítulo 11? Aqui Deus está falando de animais literalmente. Como nós então faríamos para interpretar este capítulo de forma espiritual? E o que isso tem a ver com o tema? O que isso tem a ver com amizade? O que isso tem a ver com aliança? O que isso tem a ver com sociedade? O que isso tem a ver? Já você vai entender. Eu só preciso saber para continuar se você está interessado em continuar ouvindo. Quem está, dá um sinal com a mão e um glória a Deus. Tá mesmo? Então nós vamos longe, vamos lá, preste bem atenção. O capítulo 11 fala sobre o cardápio de Deus e como Deus aplica isso literalmente ao seu povo. É uma revelação que Deus dá ao povo. Na nova aliança, a aplicação que a gente faz é a seguinte: cada animal citado do capítulo 11 faz referência ou faz uma tipologia de pessoas e caráter que elas carregam. Aqui nós temos características de animais que podem muito bem representar a vida de pessoas. E através das características que Deus colocou nos animais, então podemos encontrar no homem as características boas ou nocivas. E através daquilo que Deus traz para nós, isso nós podemos utilizar como filtro para definir quem vai andar conosco, quem vai ouvir o nosso coração, quem vai nos acalentar em dias difíceis, quem vai nos acudir em dias maus, quem vai poder ouvir as nossas vitórias, com quem poderemos compartilhar as nossas conquistas. Este é o capítulo 11. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 33, no seguinte texto: as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo prezava pela boa companhia. Teve um dado momento em uma de suas viagens missionárias que ele teve um atrito com João Marcos, e por causa disso ele decidiu não andar mais com João Marcos, porque entendia naquele momento, naquela hora, que a amizade ou andar com João Marcos naquele momento não seria muito bom para o seu coração e para as suas emoções. Olha como Paulo, ele julga se alguém é bom ou ruim para andar com ele. Às vezes nós estamos tão feridos, e as nossas feridas abertas e sangrando, e nós não tendo a coragem de encarar situações em nossa vida, ficamos extremamente reféns e escravos das feridas que carregamos, ao ponto de que perdemos as percepções, perdemos a capacidade de avaliar com quem andamos, e começamos a andar com qualquer pessoa sob
é claro, a alegação de que eu preciso de alguém para me acudir nesse momento, sem que eu analise com quem eu estou, quem está me ouvindo, se é bom ou ruim esta pessoa estar comigo. Deus te trouxe aqui para lhe ensinar a avaliar com quem você está andando e com quem você vai andar. Eu estou lhe dizendo, você precisa aprender a julgar sim com quem você anda. Não, eu não posso julgar. A Bíblia não deixa e não permite que você tome o lugar de Deus para julgar alguém para o inferno ou se ela vai ao céu. Você não está no trono para julgar quem é condenado ou alcança salvação, mas você está sim na liderança e na autoridade da sua vida para julgar quem entra nela e quem sai dela. Você está sim na autoridade para definir quem vai te ouvir e quem não vai te ouvir. Isto é ser inteligente. E Deus te trouxe aqui para te ajudar a exercer a inteligência. Você quer receber essa palavra? Então glória a Deus quem está muito ansioso para receber. Aleluia. Preste bem atenção, preste bem atenção. A lei da alimentação é muito clara, preste atenção. Só que antes de falarmos de alimentação, é impossível desassociar alimento com mesa. Quando você fala de alimento, você logo associa a mesa. Olha só, após o culto teremos aqui uma comunhão, comes e bebes, e olha só onde está o alimento. O alimento não é colocado no chão, o alimento é colocado em cima da mesa. O que significa dizer, pastor? Mesa fala de comunhão. Todas as vezes que você lembra da mesa, você já está referindo-se a ela como comunhão. A mesa não é para qualquer pessoa, a mesa não se senta qualquer um. Não é qualquer pessoa que você coloca sentado na tua mesa para jantar com você, almoçar com você ou tomar café da tarde. A mesa é um móvel importante dentro da casa. Segundo a Bíblia, existem 2 altares dentro da casa, da qual você precisa prezar por eles, se você não sabe. O primeiro altar de uma casa que você precisa prezar, tomar cuidado para não quebrá-lo, é a mesa. O primeiro altar de uma casa é a mesa da comunhão entre o pai, mãe, marido, esposa e filhos. Aquela mesa sim é o primeiro altar. Cuidado com quem você recebe nela. E o segundo altar importante em uma casa é a cama do casal. Eu não sei se você é assim, mas na cama do casal, pelo menos na minha cama, nem convidado dorme. Nem convidado dorme. Porque na cama do casal, ali é um altar de sangue, um pacto de sangue feito entre mim e a minha esposa. Este lugar é privado ao casal. Ninguém tem direito a este altar. A Bíblia é muito clara quanto ao leito maculado. Maculação ali não é apenas o adultério ou os pecados sexuais, mas também as brigas e as rixas não resolvidas com a sua esposa ou qualquer outra pessoa interferindo no pacto de sangue em cima daquela cama. É um altar muito poderoso dentro de uma casa a qual Deus, os anjos e até os demônios respeitam. Esse é o segundo altar dentro de uma casa. Mas vamos falar só sobre o primeiro. Não é possível desassociar alimentação e mesa. E ao falar de mesa, você se lembra do quê? Comunhão, alegria compartilhada. Pelo menos eu e a minha família, eu, minha mãe, minhas irmãs, num domingo, nós estamos almoçando na casa da minha mãe. E quando chega lá, quem está me ouvindo diz amém. No domingo, a minha esposa sabe, nós senta para almoçar. Quando a gente termina de almoçar, a gente fica mais 5 horas sentado na mesa, conversando e papeando. Nós não se levanta da mesa. Quando a gente vai olhar no relógio, já é 5 horas da tarde e a gente ainda não se levantou da mesa, porque mesa é comunhão, alegria. Você não coloca qualquer pessoa na sua mesa. Quando falamos de lei de alimentação, e Deus falando sobre alimento, Ele está obviamente de forma implícita falando sobre comunhão. Se formos fazer uma aplicação espiritual para a nova aliança, a primeira coisa que eu tenho a te contar é: Deus está selecionando que tipo de alimento você
pode colocar em cima da sua mesa. Em outras palavras, estamos falando de alimento. O alimento é feito para ser digerido. Tudo que é digerido vai para o interior do ser humano. Então podemos associar isso também a uma amizade, a uma sociedade ou a uma aliança, porque toda aliança que você faz com alguém, este alguém terá também o direito dado por você de acessar o teu interior, assim como um alimento acessa. Alimentos em cima da mesa falam de coisas que estão ligadas a você intimamente, ao ponto de ser colocado para dentro e não deixado para fora. Ou seja, Deus está dando a nós instruções de que não pode ser qualquer alimento em cima da mesa. Se formos fazer uma aplicação, seria que não é qualquer pessoa que deveríamos receber em nossa comunhão para acessar o nosso coração. Ele está selecionando quem deve estar ali. O capítulo 11 começa desta seguinte forma. Ele diz o seguinte, vamos lá, capítulo 11, ele disse: diga ao povo de Israel, que estes são os animais que eles devem comer, que esta é a carne que eles podem digerir. Ele começa falando sobre os animais de patas fendidas e que têm a capacidade de remoer comida. O capítulo 11 começa desta forma, acompanhe comigo por favor. O verso 3: tudo que tem unhas fendidas, e das unhas fendidas que se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Esta é a primeira instrução. Deus disse: de todos os animais que você pode comer e que andam sobre a terra, aqueles que têm patas fendidas, que se divide em duas e que remói, este você poderá digerir, e todo o povo de Israel com você. Perfeito. Deus está definindo que tipo de animal pode estar em cima da mesa para ser digerido. Agora vem a aplicação, porque quando você lê isso, se formos levar literalmente, é fácil resolver. Mas como seria a aplicação espiritual disso aqui? Como é que nós poderíamos entender isso com o olhar ou os óculos da nova aliança? Como poderia ser isso? A primeira coisa que eu tenho a te contar é que Deus está selecionando aqueles que terão acesso íntimo a você. Os animais considerados limpos ou impuros, eles possuem características que o identificam assim. Para Deus, os animais que poderiam ser digeridos por Israel precisavam ter no mínimo, repito, no mínimo 75% de características de pureza. Eles precisavam ser puros 75%, e não é um mínimo, não é o máximo, é um mínimo. Menos disso não dá. Então Deus estava selecionando. Vamos lá. Os limpos eram julgados assim porque se alimentavam em sua maioria de grãos e relva, ou seja, alimentos bons que davam a eles muita saúde. Assim eles não prejudicavam a pessoa que comesse. Agora, os impuros eram julgados assim por sua má alimentação. Não poderia ser comido qualquer animal que tivesse uma má alimentação. Pelo seu sistema digestivo, eram impróprios para ser consumido, porque quando eles comem, já que eles comem qualquer coisa, já que eles se alimentam de qualquer coisa e de tudo que vê pela frente, o seu sistema digestivo é tóxico e pode gerar doenças nas pessoas. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: evite andar ou ter comunhão com pessoas que comem de tudo e qualquer coisa, mas ande e se alimente daquele. Se alimentar aqui é desfrutar. Todos gostam de comer. Comida é tida também como prazer. Então, já que comer é bom, falemos também de amizades boas, amizades prazerosas. E para Deus, você precisa desfrutar de amizades que não coma de qualquer coisa ou de tudo, mas que tem alimentação saudável. Quais são os amigos dela? Do que ela bebe?
bebe. Quando eu falo beber, é de quais palavras, quais conselhos, quais as definições de opiniões, o que essa pessoa anda entendendo da vida, quais as atitudes dela, qual é o coração que ela tem. Ela come qualquer coisa e de tudo? Pois se ela come de qualquer coisa e de tudo, digerir esta pessoa lhe causará mais dano do que benefício. E vale lembrar que o mínimo de pureza que o animal precisa ter é de 75%. Abaixo disso, pode ter até algumas boas intenções, mas não tem pureza. Boas intenções não é pureza. E você não tem que andar com alguém só porque ela tem boas intenções. Deus nunca define alguém bom para andar com você e para ter aliança com você só por ter boas intenções. No capítulo 13 do livro do Êxodo, do livro de Gênesis, Deus não considerou boa Abraão andar com Ló só porque Ló tinha boas intenções, porque Ló não era mau caráter, Ló não era ruim, mas as boas intenções de Ló não conseguiam dar suporte para o propósito de Abraão. Ou seja, a boa intenção aqui não cabe. A questão é o grau de porcentagem do que esta pessoa carrega na consciência, no coração. É bom para estar com você, ela vai engajar a sua vida, ela vai proporcionar a você melhores formas de crescer, avançar ou amadurecer, ou andando com esta pessoa você só vai regredir quanto ao entendimento. O que vai acontecer? Será que é isso que realmente Deus quer para você? Andando com pessoas que apenas têm boas intenções, mas que atrasam tua vida, elas amarram tuas emoções, amarram os teus sonhos. É isso mesmo que você quer? O que Deus está definindo é o seguinte: eu quero te ajudar a entender que não é boas intenções que devem ser suas companhias, mas pessoas que tenham pureza para caminhar contigo, lhe dando suporte e crescimento. E Deus começará a te dar estas instruções a partir desta noite. Só um glória a Deus para quem acredita nesta palavra. Aleluia. Quer aplaudir? Aplaude, irmão. Hein? Aplaude Jesus. Vamos lá, então preste bem atenção. O que ele disse aqui foi o seguinte: animais puros para o alimento, eu preciso que você, preste bem atenção, eu preciso que você entenda o que é pureza e o que não é pureza. Na nova aliança, esses princípios de relacionamento são fundamentais. O primeiro ponto aqui é o versículo 3. O versículo 3 definiu a primeira classe de animais puros para alimentação: aqueles que têm patas fendidas, cortadas ao meio e que remói. Perceba que o versículo 3 não desassociou a essas características. Ele não disse apenas aquele que tem patas ou unhas fendidas, ou apenas aquele que remói. A capacidade de remoer, para quem já foi num sítio, para quem já viu um animal remoer, como a vaca, como o boi, que remói, eles comem a grama, eles comem a planta, depois de comer e engolir, passa um tempo, eles vomitam aquilo na boca, eles vomitam aquilo que comeram na boca, voltam a mastigar e engole novamente. E assim eles ficam fazendo várias vezes. Depois de engolir, volta à boca, mastiga novamente e engole. Deus está dizendo que estes animais, eles são puros para alimentação, desde que eles também, além de remoer, tenham as patas fendidas, cortadas ao meio. São duas características e não uma. Agora perceba, nós temos alguns animais que não têm unhas fendidas. O exemplo aqui pode ser o camelo, o coelho, a lebre, que não tem, mas também remói. Mas não podem ser alimentados, porque eles apenas remoem, mas não têm as patas fendidas. Nós temos um exemplo aqui daqueles também que não remói, mas tem as patas fendidas, que é o porco. O porco tem a pata fendida, mas ele não remói. Logo também se torna impuro para alimentação.
Deus está avaliando não pelas características externas, Deus está avaliando pelo nível de toxicidade que esses animais levam dentro de si. O nível de veneno e problema que eles têm dentro deles pode matar as pessoas que entram em contato com eles para digerir. Então Deus está avaliando por aquilo que eles têm dentro, com características que eles manifestam do lado de fora. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu acho que eu não estou falando grego com você não. Então preste bem atenção, vou falar rasgado para você. Preste bem atenção. Eles precisam ter as duas características. Eles precisam ruminar, que é a capacidade de comer, mastigar, engolir aquilo que engoliu, voltar à boca, mastigar e engolir de novo. E também a capacidade, a unha fendida. O que significa isso? Primeiro, ruminar. O que é ruminar? Ruminar, uma aplicação espiritual, é a mesma coisa que verdade. Ruminar é a capacidade de aprender a verdade, engolir a verdade, e depois de engolir a verdade, devolver à boca esta verdade e mastigá-la, engolindo de novo, para não se corromper com aquilo que aprendeu. Ou seja, isto é ruminar, numa aplicação espiritual. Agora nós temos unhas fendidas. Unhas fendidas é algo que você consegue claramente ver, porque um animal que rumina, você não consegue perceber ele ruminando. É quase difícil você ver ele ruminando, mas pata fendida é muito fácil você ver. Ou seja, representa a pureza externa, a verdade externa, aquilo que está por lado de fora, aos olhos de todos. O que Deus está dizendo é que animal puro, para ser digerido, ele tem que ter duas características. A primeira, ele tem que ter a capacidade de aprender a verdade, ouvir a verdade, conhecer a verdade, engolir. E quando for tentado a abandonar a verdade que aprendeu, a verdade que engoliu, ele precisa ter a pureza de pegar a verdade engolida e, ao invés de ceder à tentação para abandoná-la, ele devolve a verdade à boca, mastiga de novo e engole, para não trocar e não vender o que aprendeu. Esta capacidade é para poucos, não são todos que, ao aprender a verdade, ao conhecer a verdade, simplesmente após uma tentação ou na presença de uma tentação, vão simplesmente ficar com a verdade. Muitos vendem, muitos aceitam a troca, muitos até negociam aquilo que aprendeu, trocam o caráter, se vendem. E o que Deus está dizendo é, a primeira característica é: conheça o teu amigo e veja se ele tem a capacidade de conhecer a verdade, mas no dia em que ele tiver a oportunidade, e não vai faltar, de abandonar a verdade para apropriar-se de algo aparentemente melhor, se ele vai aproveitar a oportunidade presente ou vai devolver a verdade à boca, mastigar e comer novamente, entendendo que melhor é a verdade do que trocá-la e vendê-la por ficção. É disso que eu estou falando. A segunda coisa, pureza externa, as patas fendidas, porque não adianta conhecer a verdade, não adianta remoer a verdade, se não tem a capacidade de vivê-la, de praticá-la, de colocá-la aos olhos de todos. Não adianta conhecer, saber que é a verdade, se eu não tenho a coragem, a audácia de colocar aos olhos de todos a verdade que entendi. O que Deus está dizendo para nós e para todos que estão aqui é que não adianta firmar uma amizade, ter uma aliança ou uma sociedade com pessoas que, primeiro, conhecem a verdade, segundo, mas que não querem colocá-la em prática. Defina quem é você, a quem você serve, qual é o teu caráter, o que você deseja, e defina a partir disso. Você conhece a verdade, você não cede à tentação e você pratica a justiça, você coloca isso para fora. Portanto, coloque isso como padrão para as pessoas que vão andar contigo, coloque isso como padrão para aqueles que vão se assentar na tua mesa.
que se assente na tua mesa apenas aqueles que têm aliança com a verdade, e tem também o compromisso de colocar esta verdade para fora, como atos de justiça, ficar ao lado de falso, que conhece a verdade, mas não se compromete com ela em atitudes, em ações, em comportamentos, é pedir para morrer. Deus sabe o nível de veneno que essas pessoas carregam dentro de si, pelo simples fato de se alimentar de tudo e de qualquer coisa. O que Deus está te ensinando é que você precisa entender: veja do lado de fora o que elas apresentam, mas não se esqueça de que elas precisam ter verdade dentro e verdade fora. Verdade dentro e verdade fora. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Esse é o critério. Eu vou falar para vocês, muitas pessoas sofrem com amizade porque não colocam critérios para amizade. Não tem critério para se ter amigos. Não tem critério. E aqui vamos começar a pregar e já vou terminar. Amém, amém? Amém? Já vamos terminar. Eu vou citar apenas alguns animais e a gente vai embora, tá? Vamos lá, quer dizer, vamos comer, tá? Vamos lá, preste bem atenção. Os tipos de pessoas com verdade dentro, porém seu comportamento não faz jus à verdade. No caso aqui, é aquelas que não têm as patas fendidas, as unhas fendidas. O comportamento delas não condiz com aquilo que elas conhecem. Ou pessoas que apenas têm as patas fendidas, mas não tem verdade dentro. São duas características, pastor. A primeira, que rumina, mas não tem pata fendida. Ou seja, tem verdade dentro, mas não coloca para fora. Estas são consideradas, você sabe qual é? Vocês não estão entendendo, né? Estas são as falsas. Ou aquelas que têm apenas a pata fendida, mas não rumina. Estas são as hipócritas. É aquelas que apresentam justiça do lado de fora, mas não têm a justiça do lado de dentro. Jesus disse isso aos fariseus, e eles os chamou de hipócritas. E por quê? Justiça perfeita do lado de fora, mas não ruminam a verdade, não tem verdade dentro. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos: a vossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus. Por que ele disse isso? Porque eu quero construir em vocês o que não foi construído nos fariseus, e obviamente porque eles não quiseram. Eles têm justiça, aquilo que eles apresentam do lado de fora como comportamento é quase que inquestionável, mas eu quero que a justiça de vocês que andam comigo seja maior que a deles. Aí eu imagino um dos discípulos perguntando: e como será isso? Aí Jesus diz: verdade dentro e verdade fora. Verdade dentro e verdade fora. Tem gente que bate palma para fariseu, até fica de joelho diante de fariseu, porque tem comportamento que quase não se pode questionar de tão perfeito que é, mas não tem verdade dentro de si. Vocês devem ser a melhor companhia. Melhor do que ensinar vocês a fazer amigo, é ensinar vocês com a palavra de Deus a ser amigos de verdade, tendo verdade dentro e verdade fora. Deus não chamou ninguém aqui, não redimiu com seu sangue, não batizou com o Espírito Santo para você ser falso ou hipócrita. Deus selou você a fim de que tivesse verdade dentro e verdade fora. Seja verdadeiro com aquilo que Deus está construindo em você. Isso vale um amém, glória a Deus? Então bate no ombro de alguém e fala: sem hipocrisia, irmão, e sem falsidade. Está com medo de bater no ombro, irmão? Eu, hein? Eu não sou daqui, não. Oxe, preste bem atenção. Aqui depois o Johnny se vira, tá? Eu veio só pregar. Eu veio só pregar. Preste bem atenção. Deus está colocando os limites. Não ande com o hipócrita, e não ande com o falso. Não ande com o hipócrita, porque o hipócrita sempre vai te enganar com a imagem.
E o falso sempre vai te enganar com as coisas ocultas. Agora, preste bem atenção. Esses são os animais da qual Deus disse. Tanto que o porco é o animal que tem pata fendida e não rumina. E o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte na sua carta: ele comparou os hipócritas ou os falsos obreiros a porcas lavadas. Ele comparou o falso obreiro com porcas lavadas, por quê? Pela hipocrisia, pela aparência de pureza. Olha aqui, irmão, aparência até pode ser levada em consideração, mas não totalmente. Nunca julgue pela aparência. Não julgue ser bom pela aparência. Nunca diga que vale a pena porque tem aparência. Aquela carinha de justiça, aquele olhar de piedoso, aquele sorriso de querido, aquele negócio pro lado de fora, aquela batida nas costas, canta comigo, eu vou te ajudar. Cuidado com essas pessoas, cuidado. Eu preciso que você seja de oração, tá bom? Porque, irmão, alguém pode enganar com palavras, alguém pode enganar com olhar, mas ninguém pode enganar um crente de oração. Ninguém. A oração revela o interior. A oração revela a podridão do lado de dentro, mesmo que pro lado de fora seja aquela aparência bonitinha. Esses dias minha esposa comprou uma maçã toda vermelha pro lado de fora. Quando ela deu a primeira mordida, pro lado de dentro estava toda podre. É assim que é algumas pessoas. Do lado de dentro é nojo, é ódio, é mágoa, é rancor, é vingança, é vontade de destruir, é sonhos frustrados e o desejo de frustrar outra pessoa para compensar a dor que ela carrega. É a vontade de tornar todo mundo recipiente das suas amarguras. Aí aquela aparência de justiça. Hoje Deus abre os teus olhos, as escamas caem e Deus revela quem é quem para você. Eu até posso utilizar um texto de João, que ele diz assim: aquele que não vem com esta doutrina não o saúde nem o recebe em casa. É só para você entender. E quando eu falo doutrina, é ensinamento. Aquele que não vem com esse ensinamento, aquele que não carrega esta verdade, não o saúde nem o recebe em casa. Tem algum problema com isso? Está na Bíblia. Agora vem comigo para você aprender um detalhe. Deus não só definiu os animais que eram impuros. Alguém está aprendendo o que eu estou pregando? É mesmo? Então tá bom. Deus não só definiu os animais que andam sobre a terra como puros ou impuros, aqueles que devem ou não devem comer. Ele também definiu as aves que não devem terem na mesa, aquelas aves que todo Israel não poderia ter em cima da mesa para poder desfrutar delas. Você está comigo? Agora preste bem atenção. De todas as aves que Deus estava dando a Israel como boa para se comer, ele colocou algumas que não deveriam comer. E ele começou falando no versículo 13 sobre estas aves. Ele fala sobre as aves que não deveriam ter na mesa, como falcão, abutre, corvo, chofre, frango, avestruz, coruja, gavião e gaivota. Algumas destas aves são aves que são utilizadas inclusive na feitiçaria. Alguns demônios pedem algumas dessas aves para poder fazer bruxaria. Estas aves carregam um nível de periculosidade muito grande. Exemplo, das aves impuras, o grau de pureza, eu disse grau de pureza, o grau de pureza delas giram em torno de 43 a 63% de pureza. Ou seja, o máximo ou mínimo que Deus pede é 75%. O nível de pureza das aves que Deus citou aqui é de 43 a 63%. Deus depositou nas aves algumas características do caráter humano. E olha como isso é interessante.
tanto do falcão, abutre, corvo, parte dessas aves vivem da morte. Para poder viver, para poder ser quem elas são, elas precisam da morte para poder viver. Eu acho que você já está entendendo o que eu estou falando, ou talvez não está. Então vamos lá, vamos simplificar o raciocínio aqui, que eu acho que tem alguém dormindo nesse banco. Dá uma glória a Deus, crente. Preste bem atenção, parte dessas aves, elas vivem da morte. Umas matam para poder se alimentar, e outras esperam morrer para poder se alimentar. Umas matam e outras esperam que haja morte para poder se alimentar. Elas vivem, e quando eu falo viver, associe por favor aquilo que eu estou falando as mesmas coisas que você chama de alegria, felicidade, desfrute, vontade, prazer. Tem gente aqui, no caso, características de caráter humano. Algumas pessoas são como estas aves, elas precisam da morte para poder viver. Elas precisam da morte de alguém, matar ou esperar morrer para poder sorrir, para poder se alegrar, para poder fazer festa, alguém está ouvindo o que eu estou falando? Preste bem atenção. Agora escute, quem estas aves representam? Eu lembro na Bíblia de uma pessoa que foi até Jesus, seu nome é Jairo. Ele chega até Jesus e fala: olha, minha filha está morrendo, eu preciso que o senhor vá acudi-la. No período em que Jesus sai de um lugar para ir à casa de Jairo, uma mulher interrompe o processo. Aquela mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, ela passa pelo meio da multidão, ela toca nas olas, na vestimenta de Jesus, aí a unção é tirada dele, recebe a unção, o sangue estanca, ele para e diz: quem me tocou? E você conhece a história. Depois que ele havia falado com a mulher que ela estava livre, que ela estava sarada, que ela estava curada, um mensageiro veio a Jairo e disse: pare de importunar o mestre, porque a tua filha já morreu. Primeira coisa, não tenha por perto quem tem apenas a incumbência de trazer-lhes as más notícias. Você não entendeu não? Eu vou falar de novo. Tem gente, porque você está diante da pessoa certa, você está diante de Jesus Cristo, foi chamar a atenção de Jesus Cristo. Jesus Cristo já atendeu o teu pedido e já está a caminho, e alguém se deu o trabalho de vir a Jairo e dizer: pare de importuná-lo, porque a menina já morreu. É aquelas pessoas que sabem que você está orando, é aquela pessoa que sabe que há muito tempo, e Deus tem dado sinais claros de que vai fazer algo pela tua casa, de que vai fazer algo pelo teu marido, de que vai fazer algo pelos teus filhos. Mas os mensageiros da morte, ele chega e diz: para de orar, pare de ficar gastando energia, pare de ficar suando à toa, fazendo campanha uma atrás da outra, indo atrás daquela irmã do coque, como se a sua oração fosse ouvida. Deixa esse traste, abandona esse filho, esse negócio já se deu por perdido, a causa não vai ser resolvida. Eu tenho uma palavra para te liberar. Independente dos mensageiros da morte que você chama de companhia, a tua oração foi ouvida sim. Jesus se moveu sim, ele está a caminho sim, ele está indo em direção à causa que você apresentou. Eu quero ver o grito de glória e a mão erguida de quem recebe esta palavra. Preste atenção, as aves representam, olha para cá, as aves representam aqueles que vivem da morte, matam para viver. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, tinha algumas mulheres dentro da casa, e elas estavam chorando dentro da casa. Elas eram pagas para chorar, eram chamadas de carpideiras. Já ouviram falar delas? Carpideiras, mulheres que eram pagas para sofrer o luto, entre aspas. Elas eram pagas, entravam dentro da casa e começavam a chorar. Quando Jesus chegou dentro da casa, a primeira coisa que ele fez: saem as carpideiras, entre os discípulos e feche a porta. O negócio agora é só com os verdadeiros. Sabe o que é isso? É Deus despedindo. Não tem
tem salário para a carpideira. A carpideira, para tomar uma cervejinha no final de semana, tem que chorar a morte de alguém para ser paga para isso. Para poder ir para a festinha do final de semana, ela precisa chorar a morte de alguém. Ela tem que chorar da desgraça, da derrota, da quebra da empresa, da falência de um casamento, para poder se alegrar. As carpideiras serão despedidas hoje, e quem vai mandá-las embora é você. Chega de gente que precisa se alegrar com a derrota, com a morte, com a queda de alguém. Esse é o tempo que Deus renova os círculos de amizade na tua vida. Manda embora. Escute isso. Estas aves representam os fofoqueiros. Fofoqueiro, para ser bom, ele precisa de notícia. Fofoqueiro é o jornal atualizado. Eles não podem fofocar de notícia de 5 anos. Eles não podem fofocar de notícia de 6 meses. Eles têm que renovar para continuar com o círculo da fofoca. Se não tem nenhum fofoqueiro aqui, dá um glória, irmão. Eu, hein? Agora escute isso. O fofoqueiro tem que renovar a notícia. Ele tem que ter a notícia da vez. É a irmã que chega na casa da outra irmã para poder perguntar: tu viste? Tu viste? Aquela irmã, eu sabia que aquilo ia acontecer. Algumas colocam até Jeová no negócio. Bem que Deus me disse. Miseráveis. Elas precisam da notícia da vez. Fofoca nada mais é do que a notícia da morte. É como se ligasse a Globo e o jornal. É como você pegar aqueles jornais que só quer anunciar desgraça. Aí ela entra na casa, não é para orar não, não é para abençoar a tua casa não. É para poder contar a notícia da vez. É porque a pessoa veio no culto de domingo, aí ela viu a jovenzinha, que ao invés de sentar lá na frente como fazia sempre, sentou no banco de trás. Aí ela achou suspeito. Aí ela voltou na casa dela e falou assim: ó, suspeitei. A menina não sentou na frente, ela sentou lá atrás. Eu acho que está em disciplina. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Ó, eu nunca me engano. Você sabe como é que é, sabe que eu entendo essas coisas. Aí no outro domingo, a fulana não veio mais. Ela vai falar: ó, a fulana não foi na igreja hoje. Eu acho que essa menina estava aprontando, ninguém estava sabendo, ficou em disciplina, foi uma vez, sentou lá atrás do banco, e agora nem na igreja está voltando mais. Menina, eu estou falando que o negócio está assim. Será? Tu vai ver, daqui a pouco vai explodir a notícia por aí. É assim, abutres precisam ver a queda de alguém para poder anunciar e se alegrar. Que pena, Deus vai demitir todo mundo, porque na tua casa só vai ter pessoas para te abençoar. Na tua mesa vai sentar quem vai te abençoar, e não é com más notícias, é com boas notícias. É sobre aqueles que Deus levantou, é sobre a bênção que está chegando, é sobre a bonança, é sobre o perdão, é sobre a misericórdia. Eu quero ver as mãos erguidas de quem recebe amizades assim, porque esta é uma palavra profética para a sua vida. O caluniador, ele precisa matar. O fofoqueiro precisa que alguém morra. O caluniador precisa matar para viver. Precisa matar para poder ser quem é. O caluniador precisa destruir você. O caluniador geralmente ele é ou o ciumento ou o invejoso. O ciumento tem raiva do que você tem ciúme de suas coisas. O invejoso, ele só não quer que você tenha, e ele precisa que você seja destruído para que ele encontre paz. Eu não sei que maldita paz é essa, mas ele precisa. Ele precisa invejar o carro, ele precisa invejar o casamento, ele precisa invejar as coisas que você tem, ele precisa invejar o teu dom, ele precisa invejar o teu ministério para poder ser quem ele é. Infelizmente é assim. Então não tenha na sua mesa aqueles que precisam que você morra, ou só precisam te matar para ter sucesso. Quem é que você precisa ter na tua mesa? Todo aquele que se alegra. Mais uma vez, todos aqueles que se alegram com toda e qualquer conquista que você tenha. Quem você precisa ter na sua mesa?
todo aquele que tem o prazer de compartilhar da alegria contigo, não tem motivos para lhe invejar, não tem motivos para lhe enciumar. Infelizmente, as suas dores as suas coisas mal resolvidas, seus problemas não resolvidos, fazem com que você não tenha olhos analíticos para escolher pessoas para andar do seu lado. Aí você coloca tranqueira para andar com você, gente que precisa ver você chorar para ter um momento de sucesso, para ter um holofote na vida. Você tem que chorar para poder trazer aqueles malditos conselhos, mas ela precisa que você chore, ela precisa que o teu casamento não funcione, para que ela continue na sua vida. Mande embora isso, mande embora essa gente. O tempo chegou, chega de ficarem celebrando a sua dor, é tempo de celebrar a sua vida. Celebrarem a gente. Eu parei de andar com essas misérias. Estou falando a verdade. Parei de andar com essa gente, porque só me atrasa. Atrasa a minha bênção, irmão. Eu quero ser abençoado. Eu sou um homem abençoado. Eu creio na minha oração. Eu abençoo as pessoas. Eu não aceito menos do que isso. Eu também quero ser abençoado. E infelizmente tem gente que tranca os teus caminhos. Já ouviu falar do tranca-rua? A maioria deles não é demônio, não. Os tranca-rua de hoje em dia tem demônio também, mas alguns nem precisam ficar possessos por ele para trancar o teu caminho. Ele só precisa ter um mau caráter. Olha para alguém e diga: um mau caráter tranca o teu caminho. Tudo que tinha para chegar não chega. Tudo que era para acontecer não acontece. Aí você, e por que não está acontecendo? Não está acontecendo porque tem gente que você colocou dentro da sua vida e fez uma aliança com ela, que infelizmente o mundo espiritual ficou bloqueado para você. Deixa eu concluir aqui, vamos terminar agora em nome de Jesus. Eu quero falar sobre os últimos agora para concluir, os répteis. Deus não queria certos tipos de répteis na mesa para serem comidos. Alguns deles, e como eu disse, o grau de pureza. Alguns deles, da qual Deus citou: ratos, daninha, tartaruga, que são animais conformados. Agora você vai ter que ouvir. Ouça. Animais conformados com a miséria, a sujeira e a acumulação. Você tem amigo assim? Eu estou falando, estou pregando para as paredes ou é para você? Olha aí. Animais que vivem entre a sujeira, animais que estão sempre envolvidos com a acumulação. É gente que gosta, olha só, gente que gosta da sujeira, da miséria. Aí quando você fala assim: eu estou pensando em abrir uma empresa, eu vi que eu tenho uma boa aptidão para poder fazer isso, eu tenho um dom para mexer com isso, e eu quero um negócio próprio. Menino, não faz isso não. O meu tio, a minha avó, o meu pai mexeu com isso, não deu em nada. Você acredita que ele entrou com capital? Isso é o pior do que como entrou. Se eu fosse você, eu não mexia com isso. Aí você diz assim: eu quero casar para prosperar. Não faz isso, não gasta a sua vida. Não, eu quero prosperar. Não, pelo amor de Deus, isso é pecado. Se você começar a ganhar dinheiro, tu vai se perder, vai andar fora dos caminhos de Deus, vai parar de ir na igreja. Eu quero trocar de carro, para com isso, rapaz. Esse carro tá bom, olha, tá 10 anos com o carro, não deu um problema, o motorzinho tá bom. Por quê? Por que trocar? Para que trocar? Manda embora. Eu tô falando, manda embora. Você tem que ter gente sim que falou: irmão, troca esse carro aí em nome de Jesus, irmão. Vamos lá, troca mesmo. Compra a tua casa, irmão. Isso mesmo, vai em fundo. Abre a empresa, coloca o CNPJ para funcionar. Paga, tem que pagar. Vai lá, eu quero ver você abençoado. Essas tranqueiras que andam do teu lado e fica falando para você não ter, não poder, não pode. Isso é mensagem do diabo para a sua vida. A palavra que Deus tem para você é: os pensamentos que tem sobre vós é de paz, não é de mal. Eu sonho com você, eu tenho algo grande com você. E as pessoas que vão andar contigo, elas precisam ver o que eu vejo, falar o que eu falo, porque é isso que eu tenho para a sua
tua vida. A acumulação, eu estou te ensinando. Sai fora dessa gente que gosta da miséria, que ama a miséria e, para piorar, gosta da sujeira. A sujeira aqui pode ser pecado, irmão. Eu vou repetir, é pecado. Olha para cá, tu conhece o fulano que conhece a verdade? Tu é amigo daquela pessoa que vive traindo a esposa? Tu é amiga daquela garota que vive traindo o marido? É que essa minha amiga, coisas pessoais, cada um cuida da sua vida, cuida nada. Porque se você decidiu fazer aliança com um mau caráter desse, a maldição que ela tem vai para a tua vida, porque você decidiu ter aliança com ela. Você não tem que ter amizade com quem ama a sujeira. Conclusão, vamos para a conclusão aqui. Outros animais, os transformistas, animais transformistas como ouriço do mar, lagarto, caracol, a topeira, são tipos de pessoas que falam em todos os segmentos, eles se adaptam em todos os ambientes, são pessoas que eles são contra você e também são complacentes com você, ou seja, é amigo do seu inimigo e amigo seu também. Não sabe de que lado está do lado que ela, no meio. Eu falo mal de você para ele e eu falo mal dele para você. Que bom que a irmã está dando glória por esta palavra, porque tem uns aqui que eu não sei o que está acontecendo. Dá um glória, irmão. Essa gente que não sabe de que lado está, transformista. Tu já viu aquele lagartinho? Qual é o nome daquele lagartinho que muda de cor? Camaleão? Camaleão? É. O camaleão, ele é rosa, ele é vermelho, ele é preto, ele é cinza, ele é verde. Ou seja, é aquela pessoa que entra na tua casa, ele fica da sua cor, ele fala a tua língua, ele pensa como você, ele apoia você. Quando ele sai da tua casa, ele vai para outra pessoa, chega lá e começa, ele vira vermelho. Aí ele fica vermelho e começa a falar que ele eu concordo com você, é metido, não vale nada. Vale nada. Olha a palavra que Deus está falando. Arranque os transformistas da tua vida, que para te agradar tem que mudar de cor, tem que mudar de língua. Eu coloco do teu lado pessoas que vão falar o que você fala, entende o que você entende, e não vão mudar de opinião quando ficar diante de outra pessoa só para ficar bem com todo mundo. Deus vai colocar os fiéis do teu lado. Deus vai colocar os fiéis do teu lado. Deixa eu perguntar, tu fala bem dos teus amigos? Tu defende os teus amigos? Por que então você está aceitando gente que faz totalmente o contrário? Tá bom, vou pular essa parte para não ficar mal para você. Ó, último, os tipos de animais que são répteis de abominação. Quais são? Olha para cá. Agora vocês têm que ouvir. Lembrem-se, fala comigo, serpente. Fala mais forte, fala serpente. A serpente é... Desculpa. É o réptil que arrasta sobre a terra, come do pó. A serpente, quando você sonhar com ela, pode saber. Quem já sonhou com cobra aqui? Já? Sonhar com cobra, irmão, até a minha avó sabe o que significa. Sonhou com cobra, levanta e fala o quê? Traição. Mas veja bem, os répteis, não é só os traiçoeiros, pastor, não é só a traição. Os répteis da qual Deus abomina e que está em Levítico 11, segura que eu vou falar, são os vitimistas. Primeiro, existe a vítima. A vítima existe, meu pastor, mas o vitimista é aquele que decidiu
tornar o problema que sofreu um padrão para continuar vivendo e dependendo. A vítima tem que ser acolhida e ajudada. O vitimista queira distanciar, porque ele vai usar tudo e todos ao seu favor para beneficiá-lo. Ele é egoísta, prepotente, orgulhoso, e o problema é que estes répteis sempre prejudicam quando são ajudados, apoiados ou até recomendados. Os vitimistas, eles recebem apoio. Pode saber, o cara quando se vitimiza demais, se ele está se vitimizando, aí você vai lá e vai tentar ajudar, não vai adiantar nada, ele vai prejudicar você. Depois você o recomenda, está sem emprego, sem trabalho, não para em trabalho nenhum, não para em emprego. Aí você vai lá, vamos ajudar, né? Coitado, o homem está sem emprego. Você ajuda e o recomenda. E quando você o recomenda, ele acaba com o patrão. Ele destrói a empresa, ele destrói a reputação alheia. Aí você vive tentando ajudar, mas não funciona. Répteis que se arrastam com o ventre sobre a terra. E aqueles também que andam sobre quatro patas são pessoas vitimistas, jamais se levantam, eles não querem se levantar. Você está aqui, irmão? Eles jamais se levantam, sempre andam se justificando de ter nascido com dificuldade econômica. Eles sempre andam se vitimizando porque com ele o relacionamento nunca funciona. Eles sempre andam se reclamando, se vitimizando porque ninguém deu oportunidade para ele, ninguém deu microfone para ele, ninguém foi visitá-lo em casa. É por isso que ele é assim, que ele é amargo, que ele é assim. É porque ninguém foi, ninguém abraçou, ninguém me deu a mão, ninguém me ouviu. E vive se lemurando a vida que tem e que leva. Gente que não quer se levantar, gente que não toma posição, gente que não tem coragem de encarar a vida de frente, gente que não quer encarar seus traumas e seus medos, mas quer ficar achando gente para lamber ferida. Sai debaixo dessa gente. A palavra que Deus tem para você é: ande com gente posicionada, decidida, que se levanta. Você é um guerreiro, você batalha pela sua vida e está andando com gente que não quer se levantar. Escute, não ande com pessoas que não querem se posicionar, que não querem tomar decisões. Não são, veja bem, gente que se arrasta assim, não é só traição, eles não só traem pessoas, eles traem a si mesmos, eles sabotam a própria vida e querem colocar você como cúmplice de seus pecados de omissão. São omissos, não tomam posturas. E quando sabem que estão errados, buscam em você a aprovação para continuar sendo isso. Palavra dura, pastor. O que você vai fazer aqui então? É com o teu amigo, irmão. O amigo fala a verdade na tua cara. E não tem amigo melhor do que o amigo Jesus Cristo. E o que ele tiver de falar através da minha boca, ele vai falar. Os teus comportamentos podem estar sendo moldados por esses amigos. Eu não sei se te contaram, mas amigos são como forma. Quando você começa a andar com eles, você toma a forma do seu amigo. Você não era fofoqueiro até andar com a fofoqueira. Aí você começa a gostar de notícia. Você não era caluniador e começa a se tornar caluniador por andar com quem gosta de matar. Você não era assim, você era de outro jeito. Mas como você está andando com pessoas que corrompem os bons costumes, a tua vida e a sua conduta é moldada por elas. E você nem se deu conta que o tempo com esta pessoa lhe moldou. Eu estou errado aqui? Quem aqui é casado, levanta a mão.
Quem é que é casado com 15 anos de casado aí? Casamento, 15 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu só tenho um irmão. E a minha esposa já me moldou. Eu pareço com ela em alguns aspectos e ela se parece comigo em outros. Porque a confiança molda a quem você está entregando o teu coração. A quem você está entregando as preciosidades da tua vida. Você está confiando o teu casamento aos conselhos de quem? Você está confiando as questões profissionais as quais palavras, as quais posicionamentos, a quem você ouve? Amigos não merecem esse título. Você não pode dar o título de amigo a qualquer pessoa. Você não pode entregar isso de mão beijada. Ai, calamandará. Deus fala assim com você hoje, para você entender que Deus não quer você se perdendo ou morrendo pelo nível de coisas tóxicas que alguém leva dentro de si. Hoje é culto do amigo. Você vai ficar bem depois dessa palavra, depois de comer isso aqui. Primeiro vem a bezetacil do médico, para depois o pirulitinho. Aí, docinho criança. Vai agora refrescar a amarguez do teu choro com o doce do pirulito. Deus tem que falar com você. Porque se Deus não falar desse jeito, tu não vai mudar aquela amizade que fala de outro jeito. Apoia teus erros. Não te confronta nunca. Acabou isso. Eu vou falar de novo, acabou isso. Eu vim aqui profetizar, te abençoar, falar que Deus vai mudar a tua amizade, que bom. Mas não fica pensando que você não tem responsabilidade com isso. Deus, Ele quer mudar as rotas da sua vida. E Ele quer trazer a você amizades que vão somar com aquilo que Ele já decretou para você. Mas se você não tomar postura e decisão, não se levantar, se você não se posicionar e falar, não quero mais na minha vida, vai continuar na mesma. A tua vitória, a tua promessa tem que coincidir com suas palavras e as suas atitudes. Se você decidir fazer o que Deus já decretou que você vai viver, e assim você começar a cortar coisas, relações que não comportam o que Deus está construindo em você, assim será. Fique de pé. Salvo pelo gongo. Se você trouxe um amigo aqui, agora se ele tiver coragem, ele vai vir com você aqui na frente. Vem aqui, irmão. Cadê seu amigo? Pega o seu e fala, agora eu e você lá, meu, que depois de apanhar desse jeito aí, é nós agora. Traz seu amigo, traz sua amiga. Vem, vamos encerrar agora. Nós iremos encerrar este culto com esta oração de amizade. Pastor, eu estou na fila daqueles que nem têm amigo. Não deveria estar aí também não, deveria estar aqui. Deveria estar aqui. Porque se tem algo que Deus quer fazer com você, é lhe dar a oportunidade de lhe instruir a chegar a esse patamar, a esse entendimento. Há pessoas que não merecem ser amigos seus, mas há outros que merecem. Há pessoas corajosas, há pessoas que querem sim te ajudar. Você vai trazer essa pessoa aqui e você vai orar com ela a partir desse momento. Nós iremos fazer uma oração de 30 segundos e depois você vai repetir algumas coisas para essa pessoa. Amém? Então fecha o teu olho. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar agora diante desta oração aqueles que possuem estas alianças, essas pessoas que têm essas amizades, esses amigos, e vieram aqui, Senhor, com o seu coração dado ao entendimento da palavra. E sim, Senhor, eles querem avançar em entender as responsabilidades de uma amizade.
Não é apenas, Senhor, pessoas que vão sorrir com a gente, sair com a gente em um momento. São pessoas que somam também conosco no mundo espiritual. E eu peço a tua ajuda para com estas pessoas. Fortaleça essas pessoas, levanta estas pessoas, dê a elas a consciência desta responsabilidade. Em nome de Jesus eu peço que a tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus, amém. Olha para esse amigo seu que você trouxe aí, por favor, e diga para essa pessoa bem forte, diga assim, diga o nome dela, tá? Fala, fulano. De novo. Vamos de novo. Diga com ela, fulano,